Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Muito bom dia à Liga de Bombeiros Portugueses. Muito obrigado mais uma vez por estarem connosco. Muito agradeço por aqui estarem e trazerem as contribuições necessárias para que possamos desenvolver da melhor forma as questões que aqui vos trazem. E, nesse sentido, eu iria dar a palavra à Liga de Bombeiros Portugueses. A grelha será de 10 minutos para a Liga de Bombeiros, depois 4 minutos para cada grupo parlamentar e, no final, os 10 minutos de encerramento. Fazem favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Agradeço a oportunidade que dão à Liga dos Bombeiros Portugueses de poder apresentar as suas preocupações na Casa da Democracia. Os bombeiros são corpos de socorro imprescindíveis e insubstituíveis em todo o mundo, mesmo que assumam outra designação. Os bombeiros portugueses, cuja história remonta ao reinado de Dom João I, prestam serviço à população no âmbito do transporte de doentes e da emergência pré-hospitalar, no combate a incêndios e em todas as situações de acidentes graves, catástrofes ou calamidades, estando presentes em mais de 98% das ocorrências em Portugal, num total de mais de 5 milhões de intervenções por ano. Todos nós já assistimos à intervenção dessas mulheres e homens em missões de socorro e salvamento, quer de forma direta, quer através da sua presença mediática, designadamente no combate a incêndios florestais ou, mais recentemente, durante a pandemia Covid-19. Mas será que tivemos a oportunidade de nos interrogar em que condições os nossos bombeiros estavam presentes para nos socorrer? Deixem-nos dar alguns exemplos negativos. Ambulâncias de socorro com mais de 12 anos ou 1 milhão de quilómetros. 1.204 veículos de combate a incêndios com mais de 32 anos de idade. Municípios sem um único veículo de combate a incêndios urbanos. Distritos com uma única autoestrada. Precisamos dos bombeiros nos momentos de aflição, louvamos os bombeiros nas múltiplas cerimónias e depois, em muitos casos, cinicamente, abandonamos as associações humanitárias de bombeiros e os corpos de bombeiros à sua sorte, não lhes criando as condições de segurança e de trabalho para poderem cumprir com as missões que se encontram previstas no normativo jurídico português, designadamente na Lei de Bases da Proteção Civil, que lhes atribui e lhes exige, dia após dia, sem qualquer dia de intervalo, que estejam em estado de prontidão permanente e disponíveis, porque o seu desígnio é salvar pessoas, bens e ambiente, não olhando a quem precisa de socorro. Quando o telefone toca no quartel de bombeiros, num qualquer dia ou hora, alguém pergunta a condição económica, social ou outra de quem necessita de apoio ao socorro? Não. Equipam-se e avançam porque o bombeiro é o anjo da esperança que luta e avança, como se expressa no nosso hino, sob o lema Vida por Vida. Vida por vida, que lamentavelmente levou ao registro de 243 bombeiros falecidos em serviço, desde 1980 até a data de hoje. Será que há outra entidade envolvida na segurança nacional com tão infortunado registro? Curvemo-nos perante essas mulheres e homens que deixaram os seus nomes registados no nosso memorial. Por isso, a Liga dos Bombeiros Portugueses sente-se mandatada pelos Bombeiros de Portugal, mais de 40 mil bombeiros, 467 entidades detentoras de corpos de bombeiros, mais de 10 mil dirigentes associativos, mais de 2 milhões de sócios nas associações humanitárias de bombeiros. E em memória dos que faleceram, para exigir mais. Exigir mais da sociedade, dos políticos, dos cidadãos. Se não, vejamos. Os bombeiros não devem ter direito operacionalmente ao seu comando num princípio para nós basilar de bombeiros a comandar bombeiros. Aliás, à semelhança das outras forças e entidades de segurança ou de combate a incêndios florestais num princípio de equidade. Os bombeiros não devem estar presentes por direito próprio e não como convidados nos Centros de Coordenação Operacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, quando é da sua responsabilidade atuarem operacionalmente,
Os bombeiros voluntários não devem ter um estatuto social do bombeiro de aplicação universal em Portugal, com claros e efetivamente aplicáveis incentivos ao voluntariado? As associações humanitárias de bombeiros não devem ser financeiramente apoiadas pelo Estado, eventualmente através de contratos-programa, para que os corpos de bombeiros estejam devidamente equipados com instalações dignas, equipamentos e viaturas, prestando com qualidade e segurança o socorro às suas comunidades? Os bombeiros com contrato de trabalho não devem ter uma carreira e uma estrutura remuneratória progressiva, deixando de não ter um regime laboral justo e indispensável para obviar ao trabalho precário? Não deve o Estado fazer cumprir a legislação por si aprovada, com reflexos diretos ou indiretos nos corpos de bombeiros e nas entidades detentoras de corpos de bombeiros, dando nota que Portugal tem um Estado de Direito democrático e cumpridor? Estamos todos certos de que a resposta às nossas interrogações dificilmente não poderá ser sim, os bombeiros têm esses direitos. Mas, Sr. Presidente, Senhoras Deputadas e Sr. Deputado, precisamos de fazer diferente para que, se a resposta for sim, se alterem leis, decretos-leis, regulamentos e, acima de tudo, se façam contas muito simples. Portugal, ao poder dispor de bombeiros voluntários, é uma nação que tem um bem imaterial de valor incalculável. Desde logo, porque no princípio de definição do conceito de proteção civil, o mesmo envolve os cidadãos, que neste caso, de forma organizada, apresentam uma capilaridade única de meios de socorro, de resposta às emergências e garante que uma parte substancial das despesas com a atividade de socorro sejam muito mais baixas se comparadas com a total profissionalização dos bombeiros em Portugal. Pelas nossas estimativas, a completa profissionalização dos nossos corpos de bombeiros poderá atingir o valor de 2 mil milhões de euros ano. Por isso, está nas nossas mãos, talvez mais nas vossas mãos, se nos permitem a ousadia, garantir que o atual sistema se torne financeiramente viável, socialmente atrativo e juridicamente organizado. Temos, de uma vez por todas, de clarificar a diferença entre sistema de proteção civil, organização da proteção civil e agentes de proteção civil. Esta Assembleia da República produziu nos anos 80 uma excelente e moderna Lei de Bases da Proteção Civil e várias normas de apoio claro e inequívoco aos bombeiros, pelo que, na nossa humilde opinião, devemos solicitar o seu cumprimento, dado que vivemos num Estado de Direito Democrático. A Liga dos Bombeiros Portugueses apela, por isso, para que seja cumprida a lei e que se reconheça a indispensabilidade de separar as atividades de proteção civil com as de bombeiros, garantindo que os bombeiros tenham um regime estatutário revisto, onde se vejam plasmados os seus direitos e deveres, mas, acima de tudo, que se deixe de confrontar sistematicamente os bombeiros com concorrência desleal de outras agências, criando desmotivação e interrogações que em nada beneficiam o estado da arte. Ainda a semana passada foram entregues 101 viaturas novas de combate a incêndios aos sapadores florestais, porventura necessárias. Mas quantas foram entregues aos bombeiros de Portugal? Nenhuma. Apesar da anunciada época dura que se prevê de combate aos incêndios florestais. Temos, de uma vez por todas, de deixar a síndrome dos incêndios florestais de 2017, ou de tentar copiar sistemas de resposta usados noutros pontos do globo como panaceia, cuja credibilidade fica em dúvida quando se avalia o que se passa com os incêndios florestais do Canadá. Olhemos para a nossa paisagem, para as nossas florestas, para os nossos hábitos, para o nosso território, para a nossa experiência e abandonemos experimentalismos ou lutas por protagonismos de classe para nos centrarmos na verdadeira questão: defender as nossas florestas, os bens, a natureza e, acima de tudo, a vida dos nossos concidadãos. Para nós, bombeiros, que temos a plena consciência que somos, sem falsas modéstias, dos melhores do mundo, pedimos independência, reconhecimento, capacidade de decisão e apoio para o desenvolvimento das nossas missões, aceitando as avaliações que forem feitas em cada atividade ou operação de socorro. Todos ficaremos a ganhar se Portugal puder ter bombeiros voluntários, equipados, disponíveis, entusiasmados e capacitados.
Ao Estado deve competir complementar aquilo que as comunidades já dão aos seus bombeiros, ou seja, estima, reconhecimento e valorização. A terminar, apelamos a vossas excelências, como representantes do povo português, que olhem de forma diferente para o setor dos bombeiros, prestando-lhes a atenção que merecem e promovendo, de facto e de direito, as medidas estruturais imprescindíveis para garantir a operacionalidade dos bombeiros como contributo constitucional da segurança dos portugueses, designadamente através de um programa de reequipamento dos corpos de bombeiros, de contratos-programa de índole operacional e financeira, de um quadro de carreiras e remunerações, de um estatuto de apoio ao voluntário digno e adequado à realidade do país e contribuindo para a dignidade e identidade dos bombeiros, através da devolução do seu comando operacional. A decisão está, como atrás afirmei, nas vossas mãos, pelo que acreditamos que esta seja uma causa de unidade nacional, muito acima do pensamento político ou pessoal dos partidos ou dos agentes políticos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu avancei desde logo para a intervenção e não cumprimentei cada um dos senhores presentes, Dr. António Nunes, Sr. Presidente da Liga, o Engenheiro Eduardo Correia, o Sr. Dr. Rui Rama da Silva e o Comandante Carmo Jaime Santos. Eu, neste momento, irei dar a palavra ao representante do PS, que por acaso até sou eu, e que vou fazer então a intervenção também em nome do Partido Socialista e, portanto, hoje estou nesta dupla função. Relativamente às questões levantadas pelo Sr. Comandante e que já são questões que trazem já de algum tempo relativamente a esta matéria, a verdade é que, naturalmente, a resposta será sim, sem dúvida alguma, e será de que os bombeiros merecem o reconhecimento, aliás, reconhecimento esse que é evidente por todos. Relativamente à análise da estrutura organizacional dos corpos de bombeiros, implementada pela Liga de Bombeiros Portugueses, é de facto necessário perceber os impactos potencialmente decorrentes desta ação e bem assim de que forma o sistema pode responder perante a sua estrutura implementada. A ponderação sobre o papel e a organização operacional dos bombeiros deve ser merecedora de uma discussão alargada e considerar não só a própria organização operacional dos bombeiros, mas também o seu enquadramento no âmbito do sistema de proteção civil e a sua articulação e papel no seio do mesmo, devendo deste modo ser objeto de cuidado à avaliação política e estrutural com o envolvimento dos vários stakeholders do sistema de proteção civil e com a abertura de não termos, à partida, um resultado como meta. Ora, envolvidos 4 anos da reestruturação da ANEPS e implementado o novo modelo territorial da sua estrutura operacional para refletir sobre a forma como o sistema está organizado, sobre quais as necessidades a suprir e capacidades de respostas que devem ser implementadas ou incrementadas nesse âmbito sobre o qual o enquadramento a dar aos bombeiros enquanto agentes de proteção civil e garante primário do socorro às populações, mas também enquanto entidades privadas cuja atividade de interesse público é e deve ser, a par de um forte investimento e financiamento público, quer da parte do Estado, quer por parte das autarquias locais, objeto de rigorosa regulação. Esta discussão deve ainda promover um debate sério e estrutural sobre a profissionalização do sistema e, em particular, dos bombeiros, a qual se verifica ser cada vez mais necessária no âmbito das operações de proteção de socorro, tal como resulta das conclusões e recomendações do relatório final do Grupo de Peritos dos Incêndios Rurais de 2022, o que de resto se figura igualmente complexo, na medida em que essa profissionalização, sendo necessária, deve ser adequadamente articulada com o regime de voluntariado, não o pondo em causa e, simultaneamente, competitiva, apresentando-se como via profissional qualificada e de reconhecida importância. Reconhecida importância. Peço desculpa. Basicamente, o que se teria aqui para referir era que teria sido iniciado uma ronda de conversações por parte do Ministério da Administração Interna relativamente a esta matéria, no sentido da alteração da legislação em vigor e do sistema e da estrutura e da avaliação do sistema e da estrutura que se encontra neste momento implementada. E por isso, nesse sentido, da nossa parte, estamos
solidários, efetivamente, com os bombeiros e com a Liga de Bombeiros Portugueses e com a Associação Humanitária de Bombeiros e naturalmente, que nesse sentido congratulamos-nos por o Ministério ter iniciado essa ronda de conversações de forma a rever a nova legislação, uma nova lei-quadro da Proteção Civil, no sentido de, efetivamente, definir qual a melhor forma e qual a melhor maneira de conseguir resolver as situações e as recomendações que os senhores aqui nos trazem hoje. É só. Muito obrigado. Darei a palavra, então, à representante do Partido Social Democrata. Faz favor. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Presidente da Liga e em si toda a comitiva. Sr. Presidente, nós estivemos precisamente em Tondela no Dia Nacional do Bombeiro. Eu sou testemunha naturalmente dessa comemoração, de todos os discursos que ali foram proferidos, das vossas justas reivindicações, das várias perspectivas e ângulos que ali pudemos ouvir. Temos acompanhado, o Grupo Parlamentar do PSD tem acompanhado todas estas matérias com preocupação. Eu começo naturalmente por salientar da sua intervenção inicial a reflexão que o Sr. Presidente da Liga faz do ponto de vista daquela que nos parece uma matéria estrutural. E essa é a primeira das reflexões que nós temos que, de facto, fazer. O Sr. Presidente disse, e bem, que nós temos, de uma vez por todas, que clarificar a diferença entre os sistemas de proteção civil, da organização da proteção civil e dos agentes de proteção civil, porque essa parece-me uma distinção e uma clarificação que nós temos todos que fazer e perceber o que é que pretendemos depois, então, dos bombeiros. Sucede que, ano após ano, na ausência que essa reflexão nos conduz a algum caminho, nós temos que depois ter aquela que é a gestão corrente e anual dos problemas que os bombeiros têm. E temos que ir resolvendo os problemas. Porque senão não fazemos essa reforma mais profunda, eventualmente temos depois essa dificuldade. E, portanto, quando o Sr. Presidente da Liga diz que, naturalmente, e bem, aqui na Casa da Democracia, e nós, partidos políticos, governo, oposição, Liga, nós temos que fazer esta articulação, não é só do ponto de vista legislativo que essa intervenção pode ser feita, ela deve ser feita, mas não se esgota nessa matéria. E, portanto, aquilo que nos parece e subscrevemos amplamente toda esta, digamos que esse comentário de natureza macroestrutural que fez, mas isso não evita que depois, no dia-a-dia e ano após ano, os bombeiros não careçam dessa resposta digna e cabal e, sobretudo, dos recursos que se mostrem minimamente necessários para fazerem face às despesas que têm, porque nós, quando falamos com as associações humanitárias de bombeiros, é isso que nos reportam. E são as dificuldades em pagar salários, é o aumento do combustível e de todos os encargos sociais que tiveram anualmente e que não veem como vão fazer face a essas necessidades reais. Nós tivemos, por exemplo, no Orçamento de Estado de 2023, o PSD apresentou uma proposta tão simples como que, pelo menos, aquilo que era o investimento e a ajuda acompanhasse a inflação, que foi rejeitada pelo Partido Socialista, e essa parecia-nos, assim, uma das mais elementares, porque era tão só que acompanhasse essa situação que naturalmente tiveram essa dificuldade e, portanto, custa-nos perceber que os bombeiros estão constantemente de mão estendida, em peditórios, porque não há uma solução de uma forma mais profunda. Por outro lado, parece-nos inegável que, do ponto de vista imaterial, os bombeiros têm hoje, do ponto de vista do socorro, dos 98% da intervenção que têm em tudo o que é acidentes e calamidades, são os bombeiros que estão por lá e são os homens e as mulheres
que estão nos nossos territórios, em cada concelho e que desempenham um papel evidente. Eu gostaria, no entanto, e sem prejuízo dessa reflexão macro e estrutural que fez, gostava de fazer duas perguntas mais concretas nesta circunstância e sem prejuízo da nossa total disponibilidade para com a Liga dos Bombeiros e para com os bombeiros. Uma tem a ver com o ponto de vista das dívidas. Queríamos perceber qual é o ponto da situação, se tem noção se há dívidas para com os bombeiros, nomeadamente, e estou a terminar. E outra era se sentem que estão assegurados os meios e os recursos para esta época de incêndios também que estamos já a viver. Muito obrigada. Sra. Deputada, muito obrigado. E passo agora ao Sr. Deputado Pedro Pinto, do Chega. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras deputadas, cumprimentando todos os elementos da Liga dos Bombeiros Portugueses. Muito obrigado pela vossa presença. É sempre importante falar dos bombeiros na Casa da Democracia. Bom, eu creio que todos nós estamos conscientes e dizemos que todos os grupos parlamentares são da mesma opinião e estamos solidários com os bombeiros. Mas os bombeiros já não precisam só de solidariedade, precisam de mais. Porque palavras bonitas, isso é aquilo que temos tido sempre, e particularmente do Partido Socialista. Hoje esta Casa tem uma oportunidade de reconhecer o Comando Nacional de Bombeiros. E o Partido Socialista hoje tem essa oportunidade. Vai à votação, uma proposta do Chega, projeto de resolução do Chega, que foi apresentado na terça-feira, vai hoje à votação para reconhecimento do Comando Nacional de Bombeiros. O Partido Socialista só tem que fazer uma coisa, é votar a favor. É votar a favor, é deixarem-se de palavras, deixarem-se é o Chega, temos que votar contra. Não, o Partido Socialista hoje tem essa oportunidade de reconhecer o que estes homens merecem, que é o reconhecimento do Comando Nacional de Bombeiros. Agora, nós também sabemos que o Partido Socialista, uma vez mais, vai perder essa oportunidade. E vai perder essa oportunidade por pura ideologia. E nos bombeiros não tem que haver ideologia, não tem que haver esquerda nem direita. Nós, quando precisamos, quem é que vamos chamar? Vamos chamar os bombeiros. Não vamos chamar o Primeiro-Ministro, o Ministro da Administração Interna, chamamos os bombeiros. Quando temos uma emergência. E aí é que nós precisamos deles e hoje temos esta oportunidade de reconhecimento do Comando Nacional de Bombeiros. Depois, eu ouvi o Sr. Presidente da Liga e disse aquilo que tem dito nas entrevistas, e tenho aqui uma entrevista que deu recentemente também a um jornal, e eu percebo perfeitamente aquilo que diz. Porque nós andamos no terreno e vemos o que se passa nos quartéis de bombeiros. Eu estive recentemente no Algarve, no quartel de bombeiros de Portimão, que até é um bom exemplo de um quartel que está muito bem estruturado, onde a proteção civil funciona juntamente com os bombeiros. Portanto, existe ali uma grande cooperação, mas nós depois, nos pormenores, é que nós percebemos isto. Portimão é uma grande cidade, tem ruas onde é difícil às vezes o acesso, e eles têm uma autoescada. Mas essa autoescada tem 50 anos, é de 1973. Ou seja, o investimento que o Estado tem feito nos bombeiros portugueses é zero. Desde 2012 que o Estado não compra uma viatura para os bombeiros. Isto é indigno. Se nós contarmos isto lá fora, estas pessoas até se riem. Isso é verdade? É verdade. E é isto que não pode acontecer. O Estado tem que apoiar os bombeiros. Qual é a estratégia que se tem percebido dos diversos governos? O Estado prefere não apoiar diretamente os bombeiros, prefere que sejam as câmaras a apoiar os bombeiros. Porquê? Uma coisa muito simples. Porque depois, quando chegam as autárquicas, vão dizer assim: bom, foi a Câmara que ajudou os bombeiros. Não tem que ser a Câmara a ajudar os bombeiros. Quem tem que ajudar os bombeiros é o Estado, é o Governo Central. São eles que têm que ajudar os bombeiros. O dinheiro tem que vir daí diretamente para as associações de bombeiros. Isto é uma das coisas que tem que mudar. E eu ouvi o Sr. Presidente António Nunes dizer: a decisão está nas vossas mãos. Quem me dera, Sr. Presidente, quem me dera que estivesse nas mãos do Chega, porque certamente a grande maioria dos problemas dos bombeiros portugueses estavam resolvidos. Olha, vou-lhe dar um exemplo. Alguém lá em casa acredita que os bombeiros não têm subsídio de risco? Alguém pode meter isso na cabeça, com uma provisão com os bombeiros voluntários que arriscam a vida todos os dias, diariamente, e não têm subsídio de risco? Nós já fizemos essa proposta. O que é que o Partido Socialista fez? Recusou. A única coisa que eu espero do Partido Socialista é uma coisa muito simples: é que façam o que fizeram com a nossa proposta dos veículos de emergência de pagar portagens. Pagavam portagens, nós fizemos uma proposta para não pagarem, o Partido Socialista agarrou na proposta, fez à maneira deles e aprovou. Ainda bem, é bom sinal. É bom sinal, é sinal que estamos a trabalhar para os portugueses e que as nossas propostas têm também coisas boas e valências. As perguntas, eu ia fazer as duas perguntas que a minha colega do PSD fez, porque são perguntas pertinentes e que nós precisamos de saber e que é importante serem esclarecidas. Quanto é que são o montante das dívidas que têm neste momento as associações de bombeiros? E uma coisa preocupante
até porque nós ouvimos falar muito em estratégia, particularmente do Sr. Ministro da Administração Interna, por causa dos incêndios desde este ano. Isto vai ser uma época muito complicada, mas aquilo que nós não ouvimos é ele falar de bombeiros. Fala de proteção civil, fala disto, fala daquilo, dos bombeiros. É quem vai pagar 80% dos fogos. São apagados pelos bombeiros. Essa é que é a grande realidade. E nós não podemos meter os bombeiros à parte. Nós não podemos que aconteça, como aconteceu ano passado em incêndios, e vou terminar, Sr. Presidente, como aconteceu em incêndios, onde os bombeiros queriam atuar, estavam lá para atuar, mas não tinham ordem do comando. Isso é a coisa mais triste, certamente. Eu ponho no lugar desses bombeiros que estavam com o incêndio ali à frente para apagar, mas estão à espera de uma ordem de alguém para apagar esse incêndio. Pelo amor de Deus, onde é que nós chegamos? Esta é que é a grande realidade dos bombeiros e, mais uma vez, agradecer a vossa presença. Muito obrigado, Sr. Presidente, também pela sua condescendência. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo à Sra. Deputada Alma Rivera, representante do Partido Comunista Português. Faz favor, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Eu queria, antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, saudar outra vez a Liga de Bombeiros Portugueses e agradecer também o contributo que têm dado para esta discussão e para colocar as temáticas da proteção civil e daquilo que diz respeito especificamente aos bombeiros em cima da mesa. Isso é particularmente importante na medida em que são o principal agente de proteção civil, responsável pela larguíssima maioria das intervenções a este nível e, por isso mesmo, nós identificamos duas famílias, digamos assim, de problemas. Por um lado, as questões de orgânica, questões organizacionais e as questões de recursos financeiros. Temos procurado, como sabem, intervir nestes dois âmbitos, partilhando muitas, se não a amplitude daquelas que são os problemas e as questões levantadas pelos bombeiros. Na ideia de que todas elas têm solução. Essa solução não existe porque tem faltado vontade política, que é ancorada, a nosso ver, em opções de fundo e opções, algumas delas que não são de agora, que são linhas políticas e de forma de encarar o papel dos bombeiros que vêm de trás e que são, digamos assim, recicladas pelos mesmos, muitas vezes até pelos mesmos protagonistas e que urge contrariar. Como sabem, tivemos aqui já um debate em torno da questão do Comando Nacional de Bombeiros, que, como também saberão, o desfecho não foi aquele que nós entendíamos o mais adequado. Hoje voltaremos a ter uma discussão, desta vez que o Chega marcou, sobre esse tema, mas já sabemos qual é o posicionamento do Partido Socialista e, portanto, veremos se haverá um reposicionamento, digamos assim. Por outro lado, quer dizer, criticamos o facto de grande parte das medidas que dizem precisamente respeito, e especificamente respeito aos bombeiros, não serem tomadas com os bombeiros e serem tomadas até em oposição aos bombeiros, como em oposição a outros agentes de proteção civil. E, portanto, além disso, crescem a falta de elementos objetivos e materiais sem os quais não é possível intervir. Não é possível sem financiamento, não é possível ignorando que o financiamento já está em déficit há muito tempo e que, portanto, os aumentos que muitas vezes o Governo se gaba, não são capazes de suprir as necessidades que estão em acumulação, digamos assim. Acrescem as dívidas. Nós tivemos as nossas jornadas parlamentares em Castelo Branco. Uma das coisas que nos colocavam, uma só corporação de bombeiros é que tinha 1 milhão de dívidas da unidade local de saúde. E, portanto, isto dá-nos ideia da dimensão do problema, que é, do ponto de vista da gestão corrente e do dia-a-dia, absolutamente inconcebível e incomportável. E temos procurado intervir por aí, no acesso também ao gás óleo verde e na redução de um conjunto de despesas que nos parecem desnecessárias, enfim, naquilo que diz respeito ao acesso à prestação social para a inclusão de bombeiros e outros agentes com incapacidade que resulte
de um acidente ocorrido no desempenho das suas funções, para obras e manutenção de equipamentos, como aqui também já foi referido, no direito à reforma, enfim, na valorização do estatuto social também do bombeiro, que nos parece aqui uma questão premente. E para terminar, porque de facto o tempo é o que temos, apesar deste assunto merecer de facto muito mais aprofundamento, gostaria de questionar o que é que significa na prática, ou seja, que consequências na prática tem esta opção orgânica do Governo e o que é que nós estamos a perder, de facto, pela insistência em não criar um comando nacional de bombeiros, quer do ponto de vista da organização dos próprios, mas também do ponto de vista operacional e do serviço que é prestado às populações. E subscrever também as questões em torno daquilo que são as dívidas em acumulação e daquilo que é preciso fazer para estimular o voluntariado e estimular a adesão, digamos assim, aos bombeiros e a permanência no exercício dessas funções. Muito obrigada. Sr. Deputada, muito obrigado. E iremos então terminar dando a palavra à Liga Portuguesa de Bombeiros para os 10 minutos e para a conclusão relativamente às matérias. Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois, nós trouxemos umas pastas que entregarei ao Sr. Presidente, se depois Vossa Excelência assim o entender, distribuir pelos senhores deputados, onde nós temos aqui um conjunto de propostas mais concretas e faria aqui alguns considerandos e depois, se tivesse algum tempo, até falaria sobre esta questão. A situação dos bombeiros é uma situação bastante complicada e vou dar 3 ou 4 exemplos para nós percebermos que nós não estamos aqui no domínio da teorização das coisas, mas na prática das coisas. Jornada Mundial da Juventude. Até hoje, a esta hora e este momento, a Liga dos Bombeiros Portugueses não foi contactada por ninguém, não sabe de nada, não sabemos o que é que se vai passar ou não vai passar, a não ser informações esporádicas que um ou outro corpo de bombeiros tem. E até temos aqui 2 presidentes, um comandante e 2 presidentes de associações humanitárias e que fazem parte da Comissão Executiva da Liga e que também não sabem. Portanto, não é só o Presidente da Liga que não tem nenhuma associação nem nenhum corpo de bombeiros, são 2 presidentes e um comandante de 3 corpos de bombeiros diferentes e que também não sabem. Sabem umas coisas, são convocados para umas reuniões, é preciso ter uma viatura, é preciso ter o pessoal. Bom, a Liga dos Bombeiros Portugueses tem vindo a dizer que não vai aceitar que qualquer bombeiro seja ressarcido com valor inferior a 4,37 € à hora, que corresponde à hora do ordenado mínimo nacional. Não queremos mais nada do que isso. E também a Liga dos Bombeiros Portugueses já disse que não aceita que o Estado mobilize qualquer viatura de uma associação humanitária de direito privado que não lhe pague pelo menos 30 € por dia por essa viatura. Eu gostaria que um dia comparassem o valor de outros bens não essenciais que são utilizados na Jornada Mundial da Juventude para ver o que é que nós estamos a pedir. Quanto a nós estamos em todo o lado, bom, o melhor exemplo que nós temos é do Sr. Presidente da República, que se sentiu mal e quem lá foi foram os bombeiros. Bom, provavelmente foram os bombeiros porque, porventura, outras entidades que também teriam essa responsabilidade não tinham meios, porque a nossa capilaridade é local. De facto, foram os bombeiros de trafaria, que eram aqueles que estavam a 3 minutos, ou 4 minutos, ou 5 minutos do local da ocorrência. E quando telefonaram para lá, certamente que os bombeiros, quando saíram, não sabiam o que ia para o Sr. Presidente da República. Saíram para uma emergência. A outra questão foi a Ermidas do Sado este fim de semana. Os bombeiros de Ermidas do Sado, eu ontem tive a oportunidade de ir ao Alvalade do Sado falar com o comandante e com... Porque a Liga vai ao terreno, vai lá saber o que é que se passa. E para dizer aos seus deputados que, porventura, na zona do Alentejo, mais alargada do que aquela, não estão preparadas para aquele tipo de incidente. Não há nenhuma viatura para um combate a um incêndio industrial daquele tipo. E foi preciso ir uma viatura do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa 4 horas depois para o local. Não há viaturas de combate a incêndio urbano. E, portanto, por acaso, tivemos 5 incidentes com bombeiros
que foram menor. Esperemos que num acidente daqueles, amanhã, não estejamos todos à volta desta mesa a lamentar mais uma morte a acrescentar às 243. Porque não há. E é muito fácil. Vossas Excelências podem pedir à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil um rigoroso inquérito, ou eventualmente alguém fora da estrutura, um rigoroso inquérito do que é que se está a passar, não naquele incidente, mas dos meios existentes na região do Alentejo, e percebem perfeitamente que não há. E, portanto, é preciso que nós tenhamos essa consciência. E não é preciso também não nos esquecermos que talvez valesse a pena olhar para o Porto de Sines. O que é que se está a passar em Sines? Fica aqui um alerta. Sobre os incêndios florestais, e isto interliga-se com a questão que a senhora deputada nos colocou sobre o Comando Nacional de Bombeiros. Nós não queremos o Comando Nacional de Bombeiros por uma vaidade. Eu talvez seja das poucas pessoas em Portugal, ou se calhar a única, que tenho uma vantagem. Fui comandante de bombeiros, fui inspetor superior de bombeiros, fui presidente da Proteção Civil. E sei perfeitamente distinguir o que é ser presidente da Proteção Civil e o que é ser inspetor superior de bombeiros. E também sei quais foram as propostas que fiz então ao Sr. Ministro Jorge Coelho, falecido Ministro Jorge Coelho, que todos nós consideramos um homem íntegro e de palavra, sobre a organização. E, portanto, sei muito bem do que é que estava na base de tudo isto. E também sei que as missões internacionais que a Proteção Civil, naquela altura, enviou para o estrangeiro, pagas integralmente pela Proteção Civil, através de uma coisa chamada, na altura, Conta Especial de Emergência, foi para Timor, foi para a Turquia, trouxe 2.500 cidadãos kosovares para Portugal e repatriou-os, foi para Moçambique, foi para a América Latina. E, portanto, sabemos perfeitamente como é que mobilizávamos os meios. Que fomos sempre incapazes, salvo uma situação, de poder fazer o transporte dos nossos bombeiros e aumentos das forças de segurança e do INEM em aviões portugueses, tivemos que recorrer sempre ao aluguer de aviões estrangeiros. Portanto, estas questões não vêm de hoje, vêm de há 20 anos. Agora, esta questão do Comando Nacional de Bombeiros, que naquele momento existia porquê? Porque nós não podemos chegar ao incêndio da Serra da Estrela, e eu tive a oportunidade de percorrer todo o perímetro do incêndio, ainda estava a decorrer ao 3º ou 4º dia, e ter 100 bombeiros, 90, 80, parados, à espera de combater o incêndio, que saíram de Lisboa com as viaturas carregadas de água e regressaram a Lisboa com as viaturas carregadas de água e não viram uma chama. Porque eu desafio a qualquer um de vossas excelências a ir de facto e a visitar de facto o que é um comando operacional de um combate a um incêndio florestal. Há 3 níveis. O nível estratégico que deve ser entregue à Proteção Civil, e nós defendemos que seja entregue à Proteção Civil, que é aquele que tem a ver com a evacuação das populações, com os cortes de estrada, com a logística, com a alimentação, com todos os meios que são necessários. O comando operacional e o comando tático, que é da frente de fogo. Nós não podemos aceitar que numa frente de fogo, em forma concorrencial, tenhamos uma viatura encarnada, uma viatura verde, uma viatura prateada e uma viatura amarela. E que cada uma delas seja comandada por um elemento diferente. E que se discutem os 4 se devem ou não devem intervir, quando é que devem intervir. Eu estive num posto de comando ano passado, em que assisti a uma discussão da utilização de máquinas de rastros, um equipamento fundamental no combate aos incêndios florestais. E eu que tive durante 3 anos a responsabilidade do combate aos incêndios florestais em Portugal, e peço a vossas excelências para irem ver os resultados que nós tivemos naquela altura, eu entre um helicóptero e uma máquina de rastros, eu antes quero uma máquina de rastros. Porque em determinadas circunstâncias eu faço um trabalho diurno e noturno, e com o helicóptero só faço diurno. Fala-se muito nos incêndios de ataque inicial. Desde as 8 horas da noite até às 8 horas da manhã ou 10 horas da manhã do dia seguinte, os únicos elementos que fazem ataque inicial aos incêndios florestais são os bombeiros. Não está lá mais ninguém. Foi toda a gente, acabou o seu turno, e bem,
porque são profissionais, vão para casa, mas são os bombeiros, ou profissionais, ou voluntários, ou contratualizados pelo sistema, quer através dos EUACs, dos ECINs e dos GRUATAs, que estão ali noite e dia a fazer o combate. E muitas das vezes não fazem o combate porquê? Porque a decisão deixou de ser técnica. É a decisão de forma política, com a interferência muitas das vezes do poder político, e não estou a dizer que é o poder político governo, estou a dizer o poder político, seja qual for, autárquico, seja ao nível da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia, é a interferência permanente das várias entidades entre a AGIF, ICNF, o EPS, bombeiros, estruturas descentralizadas da Proteção Civil que não se entendem, e até faço aqui um desafio, se me permitem que eu falo assim nesta Casa da Democracia com muito respeito. Perguntem ao Sr. Presidente da Câmara de Santiago do Cacém qual foi o mail que ele mandou à Sra. Secretária de Estado da Proteção Civil por causa do incêndio de Ermidas do Sado. Eu gostaria que lhe perguntassem e que ele faça o favor de informar a Assembleia. Porque estas questões são as nossas questões, são as questões da realidade. Há, todavia, uma declaração que eu também quero aqui fazer. É que os bombeiros hoje estão melhor do que estavam há muitos anos atrás. E também quero aqui dizer o seguinte, a Liga dos Bombeiros Portugueses tem tido conversações, quer com o Ministério da Saúde, quer com o Ministério da Administração Interna, e nós temos conseguido avanços significativos nos apoios financeiros. Todavia, nas questões estruturais, nós não conseguimos esse diálogo que todos nós gostaríamos, e mesmo desconhecia que já andava a percorrer o Ministério da Administração Interna uma ronda de negociações para a alteração do que quer que seja, não fomos informados disso, mas quero aqui dizer que, do ponto de vista financeiro, as associações humanitárias, os bombeiros, neste último ano e meio, têm caminhado muito. E estamos em curso, espero que esta semana e no início da próxima semana com o Ministério da Saúde, a revisão de 2 protocolos que vão reforçar aquilo que são as subvenções aos bombeiros. Portanto, desse ponto de vista, nós temos que reconhecer que houve um esforço. Do ponto de vista da organização, do ponto de vista da resposta ao cidadão, que é aquilo que nos interessa, que é continuar a não ter essas viaturas, como aconteceu em Ermidas do Sado, que das 17 viaturas que estavam a combater um incêndio industrial, 14 eram veículos de combate a incêndios florestais. Isto não pode-se passar em nenhum país, especialmente numa Europa civilizada que nós todos pertencemos. Por último, e para terminar, Sr. Presidente, só dizer, há dívidas aos bombeiros. Eu lamento profundamente que nós vamos começar a época de 2023 quando há dívidas de 2019 para pagar a corpos de bombeiros. Agora, não podemos depois dizer o seguinte, todas as dívidas lançadas estão pagas. Pois, mas tem que ir às caixas dos sapatos, porque dentro das caixas dos sapatos estão lá muitas faturas por pagar, quer ao nível da saúde, quer ao nível da administração interna. Se não têm capacidade para fazer o lançamento dessas faturas, nós não temos culpa. Mas elas existem e estão lá. E, por fim, lamentamos profundamente que os seguros dos bombeiros voluntários continuem com os valores que estão, a começar uma época que todos nós anunciamos que vai ser uma época muito difícil, não é para os bombeiros, é para os portugueses. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado por, mais uma vez, vir à Casa da Democracia colocar as questões que entendo realmente corretas. Eu gostaria só de deixar aqui uma nota de que da última vez que estivemos juntos havia também algumas negociações e fiquei agradado que a maioria delas, para não dizer a quase totalidade, da última vez que estivemos, foram também resolvidas, porque estavam em negociações na altura com. Esperemos que, desta vez, também estas questões que agora nos traz possam ser resolvidas, não digo a 100%, mas que possam vir a ser resolvidas também a contento da Liga Portuguesa de Bombeiros. Muito obrigado mais uma vez. E tenho aqui, de facto, os documentos para deixar às várias forças políticas, uma vez que nos foi dada, será distribuído. Muito obrigado.